vai saber de toda a verdade. Olá, família Quadrangular! Eu sou Kenneth Fernandes. E eu sou Olga Pinheiro. E esse é o Quadrangular Cast. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a geração forte, E hoje o nosso convidado ilustre aqui de hoje está conosco, o nosso pastor Paulo Benson. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo conosco. É um prazer enorme ter você aqui para abrilhantar mais esse episódio aqui conosco, E queria que você falasse com o pessoal de casa, desse as boas-vindas para todo mundo aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast da nossa igreja, e ver que muita gente está envolvida nisso. Hoje, esse é um tipo de mídia muito bem feita e alcança muita gente. Então, louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por todos que fazem parte aqui do nosso Quadrangular Cast. Perfeito. E nós vamos começar aqui já, vamos começar o nosso bate-papo. A gente queria saber, pastor, como é que surgiu o Geração Forte? Como foi que surgiu essa visão, o nome? Geração Forte, é que vou fazer todas as justas homenagens. Isso é um sonho que veio do coração de Deus e começou na vida do pastor Valdir Batista, que foi coordenador nacional da Juventude Quadrangular, lá pelos idos de 94. Em 95 nós tivemos o primeiro congresso da Geração Forte, Congresso Nacional, que aconteceu na cidade de Anápolis, em Goiás. Então, daí, o grupo missionário de jovens tornou-se Geração Forte. Então, nós tínhamos uma logomarca, que era um escudo, um elmo, que representa, é um dos símbolos da Igreja Quadrangular, inclusive, um dos brasões, melhor dizendo, e daí mudou, mudou toda a configuração de Geração Forte, a forma de se tratar. Então, isso foi lá pelos idos de 95, com o pastor Valdir Batista, como coordenador nacional da Juventude Quadrangular no Brasil. Nossa, que bênção, pastor. E a gente estava tendo um bate-papo aqui, logo no início, E o senhor comentou com a gente todo esse tempo que o senhor já está nesse ministério com a juventude. E eu gostaria de saber a sua visão sobre a juventude da atualidade. O senhor que já viu tantos perfis de jovens ao decorrer das gerações, como o senhor analisa a juventude atual da Geração Forte? Olha, não apenas na Geração Forte, mas a geração que hoje se posta no mundo, ela está passando por dificuldades que nenhuma outra teve. Sim. Então, quando a gente é jovem há mais tempo que os outros, assim eu me coloco, Sim, não certeza. Existe ninguém velho. Nós somos apenas jovens há mais tempo que os outros. Verdade. Então, de fato, nós vimos passar gerações, nós vimos coisas acontecerem, e a gente viveu num tempo, acredite, que não existia nenhum tipo dessa tecnologia. Não existia esse canal direto que nós falamos agora. O máximo era a rádio e a TV, que é muito difícil de gravar e se ter pelo custo alto. Então, falar direto às pessoas era muito complicado. Então, essa tecnologia ela veio para facilitar, nos ajudar muito, mas tem pego em cheio essa geração. Então, as pessoas, nós vemos isso de forma geral, elas têm se tornado mais rasas, menos cultas naquilo que tange a buscar conhecimento mesmo, a ter informações das coisas, e não diferente, isso acaba afetando a própria igreja. Então, a gente precisa, como jovem, como liderança, todos, nos preocuparmos sim e muito com o futuro dessa geração. É a geração X, Z, nem sei qual a letra está agora, está na mas alfa agora, a geração forte, ela tem um nome por isso, ela é forte, porque nós fomos escolhidos por Deus, porque nós vencemos o maligno em todas as suas facetas, em todas as suas formas. E a gente que vem dessa geração, que repito, jovem há mais tempo, nós estamos vendo todo esse trabalho, essa tecnologia avançar, as mudanças acontecerem no mundo e também afetando as gerações de hoje. Mas a geração de hoje,
como em todos os tempos, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela transforma o seu tempo, transforma tudo que há ao seu redor. Então, o que eu creio, a geração forte continuará firme, porque ela depende única e exclusivamente de Jesus. Eu gostei muito do seu posicionamento com a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele realmente é quem nos move. E dentro desse tema, uma coisa que a gente fala muito na juventude e nos adolescentes, principalmente, é a questão de chamado, propósito. Qual o meu chamado? Qual o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E eu queria lhe perguntar, o que significa esse jovem que tem visão de futuro? Qual o propósito do jovem hoje em dia dentro da Igreja Quadrangular? Qualquer pessoa que tenha qualquer pensamento sobre o futuro tem que entender que a vida não é só o agora. Quando a gente vive apenas o hoje, o momento atual, e isso nós vemos acontecer diariamente na vida de muita gente, a pessoa perde o rumo da sua história. Existe um ditado que Deus não manda vento para barcos a vela que não saibam para onde ir. Nós nos preocupamos muito com gerações que não almejam nada para o seu futuro. Você pega a geração de jovens que Jesus treinou como discípulos. Poxa, pastor, o senhor está falando da igreja primitiva. A igreja primitiva é a de hoje também. Sim. Quando nós encontramos Jesus, vivemos o primeiro amor, nós temos que entender que este amor é que nos move a fazer as coisas. Então, eles tinham uma ideia de futuro, eles tinham um pensamento sobre o reino de Deus, eles tinham uma ideia sobre a vinda ou volta de Jesus. Isso estava muito claro na mente e no coração de todos. Sim. Então, nenhum deles teve temor, medo de entregar, ou vou usar esse termo, de doar ou gastar a sua vida no Evangelho, ou na pregação deste Evangelho, porque eles sabiam exatamente onde queriam chegar. Eles sabiam que iriam para o céu, iriam encontrar o amigo Jesus de volta, e também eles precisavam cumprir uma missão e um chamado que foi dado a eles. Lá em Marcos diz, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então eles entenderam este propósito e entenderam este chamado e nada mais importava. Eles tinham profissões, eles viviam, casavam, tinham filhos, mas o propósito principal era servir a Jesus. Pastor, achei muito interessante isso que o senhor falou, porque eu, como líder de jovens e adolescentes atualmente, eu percebo muito isso, a necessidade de querer, por exemplo, um título de o meu chamado é no louvor, o meu chamado é na dança, o meu chamado é em algum setor, mas não tem a visão que está escrita em Marcos, de que é para ir pregar o Evangelho a toda criatura, independente do cargo, né? E, então, isso é muito interessante, pastor. Eu lembro, inclusive, por exemplo, um testemunho que foi dado pelo pastor Jack Iford, foi um dos pastores mais relevantes do nosso século passado, pastor da Igreja do Caminho, nos Estados Unidos. E ele dizia assim, que ele deu testemunho de uma irmã na igreja, por exemplo, que a missão ou função dela na igreja era uma só. Ela limpava os bancos da igreja para os cultos. E um dia ele chegou um pouco mais cedo e viu a irmã limpando os bancos. Lá eram poltronas, cadeiras, ela limpava uma a uma. A igreja à época não era muito grande, mas sobre cada poltrona que ela fazia ali, passava o pano, a limpeza, ela fazia uma oração, orando, abençoando quem fosse sentar naquele lugar, né, para que Deus abençoasse, transformasse vida. Então, nossa vida ela tem que ter propósito. Amém. Certo? Na missão onde você estiver, no ministério que você desenvolveu. O ministério de Jesus é fazer discípulos. É fazer discípulos em todas as nações. Então, nós não podemos perder isso aí. Seja bem-vindo, pastor Denis. Fique à vontade para dar uma saudação a todos aqueles aqui que estão nos acompanhando. Olá, gente. Sou o pastor Denis Mauro, faço parte da equipe da Geração Forte no estado do Pará. Também sou pastor da igreja local lá na Pratinha, na 10ª região. Tá? É um prazer estar aqui, viu? Deus abençoe. Como vocês trabalham a identidade dos jovens na geração de hoje? Nós sabemos que temos tantas vozes que assolam assim, as pessoas. Eu queria saber como é que vocês desenvolvem o trabalho na Geração Forte.
A identidade cristã, ela não pode ser constituída ou construída a partir de informações. Ela tem que vir direto do coração de Deus. Amém. E através daqueles que nos ensinam Perfeito. a palavra de Deus. Perfeito. Então, muito mais do que informação, nós queremos gerar no coração e na vida de cada um uma identidade do céu, uma identidade, repito, cristã, certo? E com ela todos os seus valores. Muito se fala, né, os valores do céu, os valores cristãos. De fato, isso precisa fazer parte da vida de todas as gerações, não apenas do jovem, mas do cidadão. O cidadão ele precisa ter na sua vida, moldado no seu caráter, valores do céu, que são os ensinamentos do Mestre. Jesus ele ensina através de um mandamento principal: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus já é um princípio. Amar ao próximo significa respeito, significa nós cuidarmos um do outro, nos preocuparmos um com o outro. É tudo aquilo que o mundo hoje necessita. Necessita de bons relacionamentos. Então, a gente, através de congressos, de estudos, das células, de grupos missionários, nós queremos trazer para as gerações que vivem dentro da Igreja Quadrangular, que é uma igreja família. Você pode perceber que nós temos grupos missionários, e o nome vem missionário porque nós somos enviados para missões de cuidar, de abençoar, de todas as idades, desde do berçário até a melhor idade. A pessoa sempre vai estar debaixo de uma cobertura, sempre aprendendo princípios e valores éticos e cristãos. Não é isso, pastor Denis? Isso mesmo, pastor. É importante a gente entender que o jovem hoje ele precisa estar fundamentado na palavra, né? O tempo que nós vivemos hoje, um tempo muito difícil, mas que a palavra de Deus é o fundamento de fé para todos nós, né? E o jovem inserido na palavra de Deus, ele consegue desenvolver a sua espiritualidade, o processo, né, a sua caminhada, a sua jornada cristã diária. Então, o jovem, ele precisa ser moldado nessa identidade da palavra, no mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo de muitas vozes, né, pastor Paulo? Um mundo onde quer dizer o que o jovem é, o que o jovem não é. Perfeito. E a gente precisa ter a palavra de Deus como bússola para a gente andar, para a gente caminhar na nossa caminhada. Perfeito. E as redes sociais estão aí, né, para, de alguma forma, trazer coisas ruins, né? Isso serve tanto para o mal quanto para o bem. Sim. Então, a gente precisa também ter essas ferramentas para que a gente possa usar para algo para o bem, né? Realmente. Até por isso que a gente está aqui, né? A tentativa do podcast. E eu acredito que a gente tem conseguido, claro, trazer informação, entretenimento de uma certa forma, mas com toda certeza informação e algum ensinamento. Claro que, e aí eu já vou até enganchar na próxima pergunta, o pastor Paulo já comentou aqui que há congressos na Geração Forte, eventos. Então, quais são os ajuntamentos, quais são os eventos que a Geração Forte tem utilizado como estratégia para realmente ganhar o jovem para si, o jovem e o adolescente, né? A Geração Forte engloba todos esses grupos. É assim, né? Eu vejo que a Geração Forte, quando fala Geração Forte, tanto adolescente como jovem, eles têm um trabalho incansável. Começa desde a igreja local. Exatamente. Né? A gente frisa isso e deixa isso bem claro, que a igreja local, ela trabalha, ela faz aquele primeiro processo. As células, né? Quando a gente fala, voltando um pouquinho daquilo que nós estamos falando sobre identidade, já passando um pouquinho o que a Geração Forte está proporcionando, a gente vai perceber que quando o jovem é inserido nesses programas, tanto de discipulado como na célula, principalmente a célula, porque a célula é um lugar onde esse jovem ele vai aprender a orar, ele vai aprender a se comunicar espiritualmente com Deus. Isso faz com que ele desenvolva, né? E que a igreja local ela tem essa primeira estratégia, né? E a Geração Forte ela está aí para isso, para incentivar, né? E aí, como o pastor Paulo falou, congresso, seminário, pré-congresso, né? Muito, não pode dizer assim, o jovem não tem, tá alienado, não. Sim, a igreja ela proporciona isso, né? E a Geração Forte está trabalhando nisso, para dar esse suporte. Né, trabalhamos os grandes eventos, que são os congressos estaduais, regionais. Sim, incríveis, inclusive. São muito bastante motivadores. A gente vê
realmente muita gente ali sendo tocada, sendo abençoada, muitas pessoas tendo o seu chamado para o ministério através de um congresso, de um seminário. E aconteceu assim comigo, de tanto participar desses eventos, quando eu percebi, eu já estava programando e realizando os eventos. Já estava na organização. O chamado não foi Jesus entrar no meu quarto e dizer, filho, entre agora. E não teve isso. A gente entendeu a importância do propósito de que é fazer a obra de Deus, a gente já estava inserido. E é importante nós trabalharmos tanto o individual, num discipulado 1 a 1, quanto num mega evento como nós realizamos, porque, por exemplo, temos jovens do interior do estado que vêm para o congresso, certo? De repente a igreja deles é muito pequena, muito simples, numa localidade distante, chega a ter 30 horas de viagem até chegar a um congresso aqui, seja de mulheres, jovens, crianças, enfim. Quando ele se depara com 18, 20 mil pessoas, todas na mesma pegada, na mesma visão, nossa, ele volta incendiado para a cidade dele, para a igreja dele, e isso tem sido transformador na vida dos jovens. O trabalho tanto 1 a 1, individual, o pastoreio, certo, dos rebanhos locais, mas também através de seminário, acampamento, e nesses acampamentos se trata muito de espiritualidade, sexualidade, temas atuais, né? Então a gente tem mais liberdade até para falar com esses jovens durante esses retiros. Temos eventos mais de celebração, de show, tem tudo. Então a juventude que quer estar envolvida, ela vai estar 100% no reino de Deus, na casa de Deus, porque tem muita coisa para fazer. Só não tem para quem não quer, né? Exato. Porque o camarada quer ficar na sua sem fazer nada, aí dificilmente ele vai se adaptar por aqui. É verdade. Porque aqui a gente tem muita coisa para fazer. Aqui tem muita coisa para você fazer, tem meu amigo, muita você não tem coisa, ideia. muita coisa para você fazer. Posso encaminhar para a próxima pergunta, pastor? Existe um versículo bíblico que guia o trabalho Geração Forte? Sim, o nome já está aí. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. Então, a partir daí nós entendemos que a geração ela é forte. Sim. Sabe, muito hoje, repito, se ouve sobre a geração de hoje. Então a gente tem ouvido muito falar assim, a geração Nutella. Há um descrédito muito grande, Muito né? da nossa grande. geração. Isso aí eu quero trazer esta palavra a todos. Não é geração Nutella, é uma geração que ainda precisa de ser um pouco melhor direcionada. Certo? Quando a gente não tem, repito, um rumo a ir, a pessoa sim fica mais perdida. Então, uma geração cheia do Espírito Santo, ela é uma geração raiz sempre. Seja em qualquer tempo, seja em qualquer época. Porque, repito, a gente está passando pela vida, a gente sempre vai chegar num momento e dizer assim, poxa vida, na minha época, no meu tempo, naquele tempo era melhor. Não tem isso. Nós temos sempre que viver, lembrando as coisas boas, aprendendo com o passado, mas olhando para frente. Verdade. Então, eu vos escrevi, jovens, porque sois Forte. e vocês têm vencido o maligno em todas as suas, repito, facetas. Seja internet, prostituição, pornografia, drogas, nós vencemos o maligno. E vamos continuar vencendo. Amém. Pastor Denis, na sua visão, qual a importância, a gente comentou mais cedo sobre a questão do propósito individual, que os adolescentes buscam muito, os jovens buscam muito a questão do propósito, mas eu queria lhe perguntar, qual a importância, no seu ponto de vista, dessa visão coletiva, que já até foi um pouco comentada, de realmente a gente como igreja estar olhando para o mesmo lugar, Cristo, né, o mesmo propósito, qual a importância dessa unidade em visão? Olha, é muito importante essa pergunta, porque muitos jovens vão estar aqui vendo, né? Muitos jovens vão ver esse momento aqui muito abençoado, que é falar da palavra de Deus. E quando a gente fala de propósito, é o norte de tudo, né? Quando o jovem ele entende quem ele é, né? E ele sabe do que ele precisa fazer, há uma jornada para isso, ele se torna um jovem potencial. Um jovem, espiritualmente falando, um potencial,
né? É aquele jovem que vai entender, primeiramente, que não é sozinho, não é? Porque tem muita gente que entra na igreja, aceita Jesus, é batizado, mas ele não continua o processo de caminhada. E quando você continua o processo de caminhada, você entende o propósito, que não é só você faz parte de um corpo, né? E um jovem, quando ele tem esse entendimento que ele faz parte de um corpo, que não é só ele vai entender o propósito de que ele, além dele se fortalecer em Deus, ele está ali para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E há uma multiplicação nisso, tá? Há um desenvolvimento, porque a Bíblia diz, se a gente estiver ligado na videira, a gente vai dar muito fruto, né? Então, verdade. o jovem, ele com propósito, cheio de propósito de Deus, ele vai ser alguém que vai tocar uma geração, ele vai fazer aquilo que o chamado dele proporcionou para ele. Então, é o ponto inicial de tudo. Para um jovem hoje, é entender o seu projeto, é entender aquilo, seu chamado, que às vezes começa no individual, sim. Ele precisa orar, ele precisa ter vida com Deus, ele precisa buscar, ele precisa entender que no mundo vai passar por aflições, ele vai ter o dia mal. Ele vai ter o dia mal, mas ele está no corpo, ele está inserido no corpo. É o que fortalece a gente está inserido no corpo, né? E eu já passando um pouquinho por minha experiência, por que eu vivenciei, né, como jovem, que eu entreguei minha vida ao Senhor com 16 anos, né? Glória a Deus. 16 anos, só de coordenador, o pastor Paulo aí foram 16 anos de coordenador, né? E continuei, não saí daí. A experiência. É verdade, Né? outro nível. Então, eu entrei na igreja e comecei logo a ser vice-presidente de jovens. Né? Amém. Olha o nome. Olha, Vice-presidente de mocidade. mocidade. Olha. Né? Já Um entrega dia- a idade já. Um dia me perguntaram se isso era nome de escola de samba. Mocidade quadrangular. É mocidade quadrangular. Né? Então isso fez parte, a geração forte fez parte da minha história. E quando eu entendi que eu tinha um chamado, né? Não só um chamado pastoral, porque depois foi consequência isso, ser um pastor, hoje eu sou pastor local, Glória a Deus. mas a minha história foi ali, cuidando de jovens, de adolescentes, entregando a minha vida para Deus e dizendo assim mesmo, Senhor, eu estou aqui para servir. E isso fez eu me fortalecer em Deus, pelas lutas que eu enfrentei na minha caminhada. Então tem muita gente que diz assim, não preciso, eu tenho Deus no meu coração e os outros para lá, e não entra nessa jornada. Até a questão dos desigrejados também, Isso, né? tá entendendo? Tem É uma muito- coisa que está muito atual isso hoje. É verdade. Tá entendendo? Então essa experiência, eu tirando aqui para mim, que eu vivenciei, foi de que eu servindo, né, caminhando, levantando, abençoando, eu consegui ser um jovem abençoado e forte, com as lutas, como nós acabamos de falar, né? O jovem forte é aquele que está alicerçado na palavra. Sim. Né? Ele não é forte fisicamente, ele é forte espiritualmente. Né? Amém. Então ele vai vencer tudo se ele é forte espiritualmente. Amém. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente, com o pessoal de casa, né, pela experiência que vocês já têm com jovens, né, um testemunho que marcaram a vida de vocês, de algum jovem, sendo ele na sua igreja local ou algum congresso que marcou assim. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, se tem realmente. Eu acredito que tem. Não, tem muitos. Aí a gente vai passar o resto do podcast O episódio falando, inteiro é só isso. certo? Porque cada evento e cada movimento que temos pela Geração Forte, sempre tem pessoas que serão tocadas como hoje, muitos serão Sim, amém. através dessas palavras, né? Então, de tudo. Eu lembro um dia, ainda o pastor Josué, nós fazíamos um congresso. Vou contar rapidinho a história para vocês. Os nossos congressos eram na Igreja da Pedreira, na igreja antiga. Era uma dificuldade de conseguir colocar 1.000 jovens, Uau, 1.100, era muito difícil. Então, o maior congresso que havia sido realizado foi com mais de 2.000 e poucos jovens, já foi lá no ginásio de educação física, certo? Um ginásio para 4.000 e poucas pessoas, então metade do auditório. Em 2005, viramos essa chave. Então, já fizemos um congresso que deu 5.000, no outro 8, e a partir daí só foi crescendo. E também os testemunhos. Temos aqui imensos e diversos. E o pastor Josué, num dia desse, lá no congresso no ginásio da UEPA, quente, meu Deus, como era calor lá. Eu me lembro
Se for perguntar para mim, o que eu mais me lembro lá era o calor. De fato, ali era, além do espiritual, nós tínhamos um calor físico muito grande. E ele perguntou assim, vem cá, quantos aqui já sofreram algum tipo de assalto, de roubo? Quase todo mundo levantou a mão. E eu acho que aí Deus foi lá e soprou no ouvido dele e fez uma segunda pergunta. E quantos aqui praticaram assaltos? Olha, mas foi muita gente que levantou a mão. Levantaram mesmo. Ou seja, pessoas que estavam no mundo, Sim. estavam no crime, estavam numa vida errada e agora estavam ali rendidos a Jesus. Glória a Deus. Convivendo glória a Deus. no mesmo ambiente. Tomara que... Já aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu fui fazer uma campanha, isso aqui é fora parte, né? Eu fui fazer uma campanha em outra cidade, não foi aqui em Belém, não. Tá? Aí campanha lá, oração, e expulsa demônio, cura enfermo, e muita gente nova vindo para a igreja. Sim. E a gente sempre costuma, nós somos quadrangulares, de pegar o testemunho, de fato, do que aconteceu. E uma senhora, assim, chegou no final do culto, ela veio falar comigo, pastor, eu queria falar com o senhor uma coisa aqui. Aquele cidadão que deu testemunho agora há pouco ali, ele me causou muito mal na vida. Ele fez negócio comigo, não me pagou, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. E ele tinha acabado de dar um testemunho que a vida dele estava mudando. Né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, vem amanhã. E aí, quando eu encontrei o rapaz, falei, olha, vem amanhã de novo, que eu preciso conversar com você. E marquei na mesma hora. Óbvio que é para os dois se encontrarem na igreja. E lá chegando, nossa, ele pediu perdão, ela perdoou, e até o final da campanha, olha o testemunho, ele pagou tudo que estava devendo a ela. Eita, glória! Então, olha, se você que quer fazer conciliação financeira, chame o pastor Paulo para ministrar na sua igreja e vai dar certo. Isso, você já sabe. Pastor Denis, só tem um testemunho aí para contar para a gente aí da sua caminhada aí com os jovens. Olha, eu mesmo sou o próprio testemunho. Eu me lembro, o pastor comentou agora aqui desse Tu era um que assaltava, não, né? Não. Antes disso que o senhor falou aí do templo antigo, né? O congresso era feito aqui. Eu me lembro que quando eu era mundano, né? Estava frequentando, e eu frequentei um congresso, né? O senhor já era coordenador. Meu Deus. Já. Né? E eu fui tocado, né? Estava caminhando, estava visitando, e foi tocado. Foi aí que, num desses congressos da Geração Forte, que eu ouvi a voz de Deus me chamando para aceitar Jesus. Né? Eu não cheguei a aceitar no congresso, mas no decorrer da semana, na minha igreja local, eu aceitei Jesus. E hoje estou aqui. Amém. Né? Então eu sou um próprio, realmente, testemunho do que a Geração Forte no estado do Pará, na vida do nosso líder, na vida do nosso coordenador. Né? Isso é muito gratificante, né? Você mesmo ser um exemplo disso, ser um testemunho vivo de que Jesus ele salva, Jesus batiza, Jesus cura, e a nossa esperança cada dia mais cresce que Jesus voltará. Amém. Gostaria de saber de vocês, dado esses testemunhos poderosíssimos, inclusive, gostei muito de saber dessas histórias, quais conselhos que vocês dariam para o jovem que está sentindo que está perdido, assim, não tá se encontrando em lugar nenhum? Como vocês aconselhariam o jovem? Eu gostaria até que vocês aproveitassem esse momento para aconselhar um jovem que pode estar assistindo aqui e que está se sentindo perdido, não está se sentindo bem na célula, não está se sentindo bem em lugar nenhum. Qual o conselho de vocês para esses jovens? Nunca ande sozinho, porque sozinho dá ruim. É verdade. Os pensamentos são ruins, eles vão aumentando. O isolamento ele traz, o Denis estudou a psicologia, sabe melhor do que eu e do que muitos, traz a depressão, traz a tristeza, traz sentimentos que não vêm da parte de Deus, e a gente tem que estar combatendo isso todos os dias, repito, principalmente na geração de hoje, que é a geração mais conectada de todas, porém a mais solitária de todas. Sim, então, de novo, voltando aqui à rede social, porque estamos falando com você através de uma rede social, não ande sozinho. Deus está do teu lado o tempo todo, nós sabemos disso. Amém. Mas procure amigos verdadeiros, amigos leais, amigos que te tragam
para o bem, que te tirem de uma situação ruim, não que te levem para um mundo de entretenimento e até entretenimento gospel, né? A pessoa vai vivendo de eventos em eventos e acaba que não se cria, não se firma na palavra de Deus. Então, não ande sozinho, esteja em grupo, e um grupo saudável que serve a Deus. Amém. Amém. Eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo algo que faz parte do meu ministério, da minha vida, do meu trabalho com jovem, né? São segredos realmente que fazem total sucesso na vida espiritual, né? Primeiro seria buscar intimidade com Deus, sem, sabe, aquela ansiedade de uma resposta rápida, mas aguardar o coração, sabe, guardar o teu coração de que Deus ele não esqueceu de você, ele está ali para te dar a resposta, sabe, de uma forma clara. Então, ele não te abandonou, né? Confiar em Deus, sabe, é importante você confiar em Deus, entender que Ele está no direcionamento da sua vida, Ele está na direção de tudo, não cai uma folha sem a permissão dEle. Então, que o Senhor ele possa acalmar o teu coração, né? E confiar, né? Às vezes você, eu errei, eu estou desesperado, não é mais para mim. Confia em Deus, continue o teu processo, sabe? Às vezes a gente tem desistido, sabe? Às vezes está bem na porta a bênção e a gente desiste. Não desista, continue a tua caminhada, errou, levanta, vai para cima, porque Deus está conosco, sabe? E por último, a gente precisa aceitar o processo, porque aceitando o processo a gente vai ter um amadurecimento. Eu acho que essa geração, tenho certeza que essa geração hoje, ela não está preparada para um processo ao longo prazo. A gente quer muito agora, porque a gente está num tempo... E acaba que, tirando para o lado espiritual, a gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você precisa ter paciência, você precisa começar a dar os passos, você precisa se concentrar em Deus e ter a certeza de que Ele está juntamente com você nessa caminhada, tá? Vai cair, pode cair, talvez você caiu, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém. Glória a Deus. Diria eu, não te agoneia, não te afoba, por quê? Tudo tem tempo, né? É verdade. Mas é como eu te falo de novo, a gente passa de um tempo, de uma geração anterior, e a gente aprende que as coisas elas tinham um tempo para acontecer. Por exemplo, a gente mandava carta. Você que nunca mandou uma carta na vida, eu vou te ensinar o processo. Você escrevia uma carta. Hoje a gente quase nem vê ninguém escrevendo. Papel, caneta, lápis. Hoje é digitando. Você tinha que usar um papel de carta, que era um papel mais leve do que o outro. Por que um papel mais leve? Que você pagava pelo peso. A carta ela era pesada e ali você pagava pelo peso. Meu Deus, eu estou falando coisas assim. Mas olha, gente, não faz tanto tempo não. Aí você ia ao correio, selava a carta, né? Alguns envelopes eram mais modernos, você só passava a língua, ele já colava, pesava a carta e ali tinha a taxa de envio, então você colocava um selo. Depois que colocou na caixa ou entregou na mão do cara do correio, você não tinha como voltar atrás. Primeiro que você escreveu ali, teria que continuar sendo a tua opinião durante algum tempo. Sim. Dependendo do lugar para onde você enviasse essa postagem, isso levaria dias, uma semana, 10 dias. Veja, você mandou, imagina se você termina a carta com uma pergunta, para receber uma resposta. Você tinha que esperar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Isso quando não a carta se extraviava pelo caminho. Então a gente hoje vive essa geração, que você muda de opinião muito rápido, você vai lá, apaga Mensagem a tua opinião, apagada, você até edita já a mensagem, mensagem. você fica brigando porque o teu celular é mais lento que o outro, então você quer atualizar e o tempo todo, trocar todo ano de uma nova tecnologia, uma nova atualização. Então você vê que realmente as pessoas andam mais ansiosas, elas querem as coisas mais rápidas. E não por acaso, a geração
40 mais, então 35 mais, mas 40 mais com certeza, pegou até o começo da tecnologia de celular. Verdade. Eu tive um dos primeiros celulares, ele era desse tamanho. A gente, para atender, puxava uma antena de meio metro, colocava orgulhoso aqui do lado, né? Ele ficava com Status. todo torto, tão Pensa, pesado. sim. Chamado tijolão, né? O tijolão. Depois do tijolão veio uma tecnologia fantástica de uma empresa que ela é finlandesa, a Nokia. A Nokia criou um celular indestrutível. Sim. Ele era um celularzinho que caía no chão. Quebrava o chão. Se houvesse um desastre aéreo, primeiro eles procuravam um celular, depois a caixa preta. E ele foi se modernizando com o tempo, até que chegou até aquele jogo da cobrinha, Denis. Você que ia lá e tinha um negócio da Clássico. cobrinha que você ia atrás dele. E tinha um detalhe também nele, a bateria durava o quê? Uma semana, 10 dias, sei lá, era muito tempo. Aí veio toda a modernidade desses aparelhos novos, que a gente nem chama mais de celular, agora é smartphone, né? Que ele tem tudo nele, tem computador, agenda, Sim. rádio, TV, você está assistindo talvez até pelo celular, né? Televisão, tem tudo. Quanto dura essa bateria? A minha, se for quando você usa direto, 3 horas, 4 horas, eu já tenho que recarregar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é sobre celular, não, é sobre a tua vida. Essa quantidade de coisas que a gente acaba acumulando durante o dia a dia, a nossa bateria espiritual está acabando mais rápido. Então aí a gente vê uma geração de jovens desmotivados, de jovens adoecidos na sua mente, de adolescentes com 12, 13 anos dizendo, não aguento mais minha vida. Nem começou a viver direito. Sabe? Eu respeito muito os problemas e a luta de cada um. Cada um sabe a dor que tem, então a gente tem que respeitar. Eu não vou dizer assim, tu não tem problema porque tu és novo. Não. Cada um vai, na sua fase, ter as maiores lutas da vida, né? Mas entenda que, como um celular, a nossa vida hoje adquire tantas preocupações também, se nós não tivermos conectados a Jesus através do Espírito Santo, nossa bateria espiritual vai embora. E a gente vive sem perspectiva, sem sonhos, sem vontade de viver, e é uma geração que aí nós vemos acontecer nos dias de hoje. Verdade, pastor. Glória a Deus. O papo está muito bom, de verdade mesmo. É verdade. Mas a gente vai se encaminhar aqui já para as perguntas finais, pastor. E eu queria perguntar para vocês aqui, como vocês sonham com o futuro da geração forte? Queria colocar aqui, aonde vocês acreditam que Deus pode levar essa juventude nos próximos anos? Vamos lá, Denis, começa aí, depois eu... Geração forte como eu acabei de falar agora há pouco, é realmente uma base, né, de crescimento, é uma base onde o jovem ele entende que ele está inserido em algo grande, né? A nossa expectativa é que essa geração ela possa ser tocada, né? E a geração forte aqui, Estado do Pará, né, aqui do lado do nosso coordenador estadual, dizer que a geração forte está aqui para isso, para incentivar, ser o principal incentivador, né, pastor, de continuar, de ir para a luta, de assumir a responsabilidade. Eu acho que essa geração ela precisa entender isso. Nós falamos de conexão, de estar conectado em Deus, de ter vida com Deus. Se a gente não tiver experiências espirituais, que é isso que o pastor acabou de falar, de estar conectado com Deus, porque quando tu está conectado com Deus, tu sabe quem tu é e tu sabe quem Deus é, sabe? E quando tu sabe quem é Deus, você consegue enfrentar tudo, você consegue entender o projeto de vida e você consegue caminhar, você consegue desenvolver a tua vida, sabe? E foi assim que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu passei na época da Covid, a segunda levada da Covid, o pastor sabe disso, isso é um testemunho vivo, e eu falo isso para todo mundo, que eu passei, o médico desenganou, e disse, olha, vai para tua casa, tá cheio. Quase levou o farelo. Sabe, e eu tive uma experiência, porque Deus chegou comigo e disse, não, ainda não acabou o projeto na tua vida, sabe, eu passei 3 noites muito mal, eu só sei que na terceira noite o Senhor trocou meu pulmão,
né? E eu entendi isso, que Deus tem proporcionado, porque se eu estou aqui para servir Ele, se eu estou aqui para ser um canal de bênção, sabe? Então Deus conta comigo para isso, sabe? Então eu tenho expectativa muito grande sobre o que Deus vai fazer na Geração Forte, sobre os projetos que o pastor Paulo tem compartilhado, a gente tem compartilhado sonhos juntos sobre a Geração Forte, sabe, de dar o suporte, de estar junto, de estar perto, sabe, a Geração Forte, os nossos jovens no estado do Pará são apaixonados pela Igreja Quadrangular, é apaixonado pelo trabalho com jovens, sabe, agora há pouco eu estava vindo e muitos coordenadores disseram, vai ter reunião, a gente quer estar ali com o nosso coordenador, e, sabe, e isso é gratificante, porque há uma expectativa não só minha do nosso coordenador, mas uma expectativa de toda uma nação de jovens quadrangular que vão estar junto conosco nessa etapa, nesse momento, que é um momento onde toda geração passa, né? E a nossa geração é uma geração que está enfrentando esses desafios, que são válidos, mas a gente tem uma coisa, se a gente está enraizado na palavra, a gente vai conseguir, sabe? Então, estamos aqui para isso. Muito bem. O que a gente pensa do futuro? Jesus está chegando. Né? Verdade. Você querendo ou não, crendo ou não, estando preparado ou não, ele vai voltar logo. Então, nós precisamos, sim, preparar a nossa geração para encontrar Jesus. Amém. Então, preparar com santidade, com temor a Deus nos dias de hoje. E, repito, ensinando os valores cristãos, fazendo entender que, se nós fizermos a obra de Deus conforme Ele nos ensinou, no dia a dia, mesmo sem ver muito resultado na hora, Deus vai nos levar exatamente ao lugar onde Ele quer. Amém. E a Bíblia diz que é Ele quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E são pensamentos, como diz aquela música, são maiores que os nossos. E é verdade, Deus ele tem coisas grandes para cada um de nós, dentro da nossa vida e da nossa realidade. Basta você continuar firme e entender que o teu futuro está garantido nas mãos do Senhor. Amém, glória a Deus. E para a gente encerrar com chave de ouro, vocês podem agora, o momento é de vocês, para fazer um convite a participar do congresso que vai acontecer agora no dia 28 de junho. Você pode, olha aqui, que ele cresça, glória a Deus. Então, vocês podem agora passar os minutinhos finais. Está faltando bem aqui a pastora Eurides. Tá? Não tem problema, vai estar aí, que é a participação da pastora Eurides. Glória a Deus. Você vê assim que são gerações aí formadas, né? Pastor Josué é a nossa base. Pastor Carmona talvez seja uma das primeiras gerações de pastores aqui do estado do Pará. Tem vários outros aqui que estaremos juntos lá no dia 28 de junho no Mangueirinho. A partir das 9 horas da manhã, a gente tem um esquenta sempre um pouco antes, 8h30, já começa o ensaio do louvor, já começa o congresso. Daí, a partir das 9, nós teremos ali, são 12 horas, esse projeto começou já faz algum tempo, de 12 horas de louvor, de adoração, de busca, sem parar. Então, é bem forte para quem participa e vai sair lá impactado, tenho certeza disso. Mas não se resume ao congresso. Pós-congresso, teremos o Connect em todo o estado do Pará, que vamos conectar as gerações, todas elas da igreja, desde da criança até o mais adulto, né? O jovem há mais tempo que os outros. E isso é um trabalho que vai conectar principalmente a nossa vida com Jesus através do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, quem sabe faz ao vivo na tela já aqui. Mudou, tá aqui, olha, a pastora Eurides aqui. Atualizado para vocês. Exatamente, glória a Deus. Pastor Denis, a expectativa para esse evento, convida nossos jovens agora para esse evento. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar toda a juventude quadrangular no estado do Pará a participar. Será um evento, olha, power, um evento tremendo, sabe? Eu quero te convidar, não só você, líder, não só você, coordenador, mas você que é presidente, você que tem toda uma equipe, saia, evangelize, leve o jovem, aquele visitante, não venha só você, que será um marco realmente. Todos os congressos da Geração Forte têm sido um marco na nossa geração, então esse não vai ser diferente, tá? É a Geração Forte 2025 e eu creio que será realmente algo que vai surpreender,
sabe? Um momento de adoração, de louvor e de comunhão, que é o mais importante. É jovem que ele entende que ele não é só lá na igreja dele, sabe? Lá na minha igreja tem uma expectativa para o Geração Forte, sabe? Poxa, eu vou estar com vários jovens de várias igrejas, então é um momento de se conectar, é um momento de estar junto e ver aquela multidão subindo a rampa, sabe? É algo marcante, sabe? A galera dá o arrepio realmente de ver. Eu já estou vendo aqui o Mangueirinho lotado, cheio de jovens. Então, não fique de fora, porque Deus vai fazer algo surpreendente. Deus vai nos surpreender novamente nesse congresso. E é sábado agora, dia 28, é neste sábado aí. Nesse sábado. Então não falte. Ah, pastor, onde é que eu adquiro a nossa inscrição? Lá na sua igreja local, com seu líder de jovem, com seu pastor, ou então na sede aqui na Pedreira, você pode adquirir o seu investimento para tudo aquilo que vai acontecer e vai marcar a história do Pará. Amém, glória a Deus. E só uma perguntinha rápida. Como é que está a mobilização das caravanas do interior? Como é que está? Muita gente vai vir, será? Muita gente, muita gente. Já falando com alguns superintendentes e líderes. Glória a Deus. Tem gente que já deve estar quase saindo já. de tão longe que vem. Com Teremos até hoje presenças internacionais. A nossa líder de jovem da Itália estará presente aqui. Ela quer conhecer a Geração Forte no Brasil. Para você ver que esta visão, ela passou fronteiras. Né? Sim. Então, alcançou outras nações. Verdade. Teremos tem muita surpresa. Eu não vou falar. Surpresa. Não vou dar spoiler. Tem que ir, né? Dar spoiler. Para você que quer saber mais, vá nesse sábado que nós estaremos lá juntos. É verdade. E a gente vai descobrir juntos também, não é isso? É verdade, a gente vai estar ali ao vivo, descobrindo tudo. É isso aí. Pastor Paulo, Pastor Denis, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Foi uma conversa abençoadora. Eu creio que você que está em casa também, né, recebeu algo de Deus aí, através da vida deles aqui, que trouxeram e abrilhantaram um pouco mais esse período, esse tempo aqui, tá bom? E antes da gente encerrar aqui, eu queria também que vocês falassem as redes sociais de vocês, aonde é a igreja de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem, e podem ficar à vontade. Lá no @Paulo Bengtson. O nome é mais difícil, mas está aí na tela. Lá você vai ter o jogo do Tigrinho. Você vai... Não tem não, brincadeira. Não tem não. Bora pra cima. Obrigado, Então, bora pra voltando. cima. Deu bug. Essa foi Então, boa. voltando. As nossas redes sociais... Eu gostei. As nossas redes sociais, em todas as plataformas, é @Paulo Bengtson, tanto Facebook, YouTube e Instagram, que são as principais que a gente usa. Não uso muito TikTok, porque eu não sei dançar, não sei fazer nenhum tipo de dancinha, mas são essas as redes. E você que quer visitar a nossa igreja, lá no Conjunto Maguari, na Avenida Principal, esquina com a Alameda 23. Deus abençoe a todos. Amém. Sou o pastor Denis Mauro. A minha rede social é @DenisMauroPSI. Tá? Você pode me encontrar lá. Tá? Geração Forte também, você pode não esquecer. A Geração Forte Pará, isso. Geração Forte PA. Tá? Geração Forte PA. Tá? E eu sou pastor da igreja local, igreja quadrangular, lá na Pratinha. Passagem Dois Amigos, número 26. Nos visite, vai ser bênção. Para você que está em casa e nos seguiu nas redes sociais, por favor, ela vai aparecer em algum canto dessa tela aí. Você pode se inscrever e você pode também compartilhar com mais alguém aí no botão de compartilhar, mandar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas através daquilo que foi falado aqui. Não é verdade, Olga? Sim, glória a Deus. Então, mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal da igreja. Nós vamos postar toda terça-feira às 19 horas. E fica ligado no Congresso de Jovens que vai acontecer nesse sábado, hein? Por favor. É isso mesmo. Então, desse momento, a gente se despede de você que está em casa e nós esperamos você no próximo episódio, né? Mas só uma pergunta. Pergunte. E se o cara não estiver em casa assistindo? Aonde você estiver, então. Aonde você estiver assistindo você pode nos acompanhar aqui. Isso.
Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada aqui ao meu colega Kennedy, que está aqui comigo. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.